Boa tarde, é um prazer estar participando desse simpósio. Me chamo Luciene de Almeida Barros Pinheiro, sou pedagoga, tenho especialização em gestão escolar, tenho mestrado em ensino tecnológico pelo Instituto Federal do Amazonas. O nosso trabalho tem como título o estágio nas licenciaturas do IFAC como prática reflexiva, uma proposta em construção. O objetivo do nosso trabalho é apresentar uma proposta de estágio para os cursos de licenciatura do Instituto Federal do Acre, na perspectiva da formação de professores reflexivos. A proposta foi construída a partir de reflexões, estudos bibliográficos e análise de documentos que tratam do estágio nas licenciaturas, bem como da análise dos projetos pedagógicos de cursos ofertados no IFAC. Utilizamos como metodologia estudos bibliográficos que nos deram suporte para as nossas reflexões, Alarcão, Pimenta Lima, Azevedo, Silva. Além disso, tivemos também análise documental, analisamos 6 projetos pedagógicos de curso, bem como normas que tratam do estágio nos cursos de licenciatura, a Resolução 01 e 02 de 2002 do Conselho Nacional de Educação e a 02 de 2015 e a Resolução 149 de 2013 do Instituto Federal do Acre. Os dados analisados foi com base na análise de conteúdo. Esse trabalho ele surgiu a partir da nossa prática profissional. Sou pedagoga do Instituto Federal do Acre, meu trabalho gira em torno da análise de projetos pedagógicos de curso, emito parecer sobre esses projetos, né? E a partir disso eu comecei a analisar, a observar como é que o estágio estava organizado nos cursos de licenciatura do IFAC, qual era o perfil profissional desejado nesses cursos, né? Então, nesse sentido, eu busquei, a partir dos estudos bibliográficos, né, pensar, refletir sobre o estágio como prática reflexiva. E a partir daí surge o nosso trabalho. Pensar o estágio nas licenciaturas nos leva a refletir sobre a concepção de estágio e a concepção de formação de professores que orientam os cursos de licenciatura. Sabemos que o estágio como é visto hoje, de acordo com as diretrizes, não é da mesma forma na década de 60, 70, 80. O estágio na década de 60 era visto como um espaço de imitação. Eu vou aprender a ser professor observando o outro professor. Nos anos 70, regime militar, a técnica era que dava ordem. Para ser professor é necessário dominar a técnica. Precisamos instrumentalizar o nosso professor. Ele precisa saber se comportar, a postura, a técnica da leitura, a técnica da escrita, fazer um cartaz. Ele precisa dominar o saber fazer, segundo Azevedo. Nos anos 80, Azevedo diz já se sentindo como esse profissional, ela se sentia como educadora, contudo o estágio se dava de uma forma operacionalizado, teoria e prática, havia uma dicotomia, não havia uma relação. O estágio era o espaço de colocar em prática aquilo que se viu na teoria. Entre os anos 80 e 90, com a LDB, com a Constituição de 88, temos uma outra visão sobre a formação de professor. Precisamos de um professor que tenha uma visão política, que tenha uma formação científica, humanística, né? E o estágio ele precisa ser revisto, ele precisa ser entendido como uma atividade teórica, fundamentada, dialógica, de intervenção na realidade, segundo Pimenta e Lima.
Nesse sentido, pensando na formação desse profissional, é necessário que os projetos pedagógicos de curso contemplem esse perfil de profissional e diga qual caminho precisamos trilhar para a formação desse profissional que esteja sempre à disposição a aprender. Na formação desses profissionais, o estágio deve exercer um papel relevante, possibilitando ao aluno o desenvolvimento de capacidades como identificar, caracterizar, analisar as necessidades sociais, compreendendo os determinantes dessas necessidades e as possibilidades de construir ações de superação. O estágio deve ser visto como um espaço de construção do conhecimento e não somente de observação e de crítica à instituição escola-campo. Trazendo o estágio para os cursos de licenciatura do IFAC, aqui nós fazemos uma explanação desde a criação do Instituto Federal do Acre, que foi com a Lei 11.892/2008, começa suas instalações em 2009, o IFAC. 2010 temos as primeiras ofertas de cursos técnicos. 2011 tem a oferta de 4 cursos de licenciatura. Esses cursos em 2012, 2013 passam por mudanças e há a criação de mais um curso. Essa mudança é na nomenclatura do curso, bem como na matriz do curso. Antes era Ciências Naturais com habilitação em Física, Química, Matemática e Biologia, e agora os cursos passam a ser Licenciatura em Física, Química, Matemática e Biologia. Em 2017 temos a criação de mais um curso de licenciatura no campus Rio Branco. De 2016 a 2018, que foi o período onde a gente analisou esses PPCs, há um processo de reformulação desses PPCs no sentido de atender a diretriz que até então estava em vigência, a 02 de 2015, que trata sobre a formação inicial e continuada de professores. Pensando na organização do estágio nas licenciaturas, nos cursos de licenciatura do IFAC, como é que o estágio tem sido organizado? Aqui colocamos alguns questionamentos. Como está organizada a matriz do curso? Como o estágio é compreendido? Como o estágio é organizado na matriz do curso? Como é feita a avaliação? O estágio, nesses 6 PPCs analisados, ele é compreendido como atividade prática e um espaço de familiarização do futuro professor ao seu futuro espaço de trabalho. O estágio ele é organizado como disciplina, tem uma carga horária total de 400 horas, sendo distribuídos em 4 semestres, começando no 5º. O estágio ele será avaliado por meio de um relatório de estágio. Dos 6 PPCs, 4 afirmam isso, 2 não dizem como vai acontecer o processo de avaliação do estágio. Pensando no estágio como prática reflexiva, apresentamos aqui alguns elementos que devem ser considerados quando a gente for pensar nesse estágio. Envolvimento de todos. Não pode o professor sozinho ministrar uma disciplina, mas é necessário todo um processo, um trabalho conjunto coletivo. É necessário que o estágio garanta espaço de reflexão, diálogo e de ação entre estagiário, escola e instituição formadora. É necessária a participação e a colaboração. E também é necessário que o estágio venha contribuir para a mudança. O estágio deve ser um espaço de reflexão, investigação e de extensão. Precisamos dar uma devolutiva para a escola que abre as portas para o nosso estagiário. Nesse sentido, não queremos aqui dar uma receita pronta.
mas apontar alguns elementos que devem ser observados para a construção do estágio como prática reflexiva. É necessário uma autoavaliação sobre o estágio nas licenciaturas, autoavaliação do corpo docente, dos alunos, da própria escola. É necessário explicitar nos PPCs dos cursos a fundamentação pedagógica e filosófica sobre o tipo de professor que desejamos formar. É necessário definir e explicitar quais caminhos precisamos trilhar na formação desse profissional. E uma das possibilidades metodológicas para a construção do estágio como prática reflexiva é a pesquisação para a organização desse estágio. Aqui nós apresentamos as referências bibliográficas que nos ajudaram e eu agradeço pela participação de todos, e aqui está o nosso contato.